Fala, meu bom, como é que vai, meu querido? Como é que você está? Eu estou ótimo. Vamos dar uma olhada aqui numa entrevista do Rumble com um camarada aqui chamado, um suposto cara chamado João Aigen, que é um cientista político que diz que é um cara entendido de fascismo, né? Bom, como eu sou um ignorante, né, como eu não sei de nada, eu gostaria de aprender com esse cidadão o que é o fascismo. Então vamos dar uma olhada. João Cláudio Aigen Facchini Dognini. O maluco é totalmente de dog pill, cara. O maluco 100% dog pelado. João Cláudio Aigen Facchini Dognini. Tem um canal onde trata de temas como ciência política, história, metodologia das ciências sociais de forma crítica. Ok. Tá, vamos avançar um pouquinho aqui, cara. Vamos lá. Tudo bom, cara? Obrigado por ter vindo aí. Tá velho. mutado, não tô ouvindo o Monark. Você é um cara que manja, então, de acontecendo? política e de história da política, né? Você estudou bastante sobre... Será que tá bom o áudio? Peraí. Nazismo e fascismo, principalmente. Nazismo e assim. fascismo. Política Alô, brasileira, alô? história, política brasileira também, né? Vou mandar uma pergunta pra você, Vou aumentar então. aqui um pouco. O fascismo tá em alta no mundo todo? Não, Não? não. Depende do que você quer dizer com fascismo, e esse é o grande problema. Pode Como crer. você o define. Como você definiria o fascismo? Eu defino o fascismo Opa, como uma fusão de três ideias. vamos lá. Vamos ver qual é que é a definição de fascismo do cidadão. Como é que eu ponho? Não, só um pouquinho. Voltar a guia. Pá, ele vai definir o fascismo. Vamos começar aqui, ó. No sotaque alemão, que a galera já vai me confundir É aqui. verdade, né? Estão todos de olho, né? Não, é um julgamento infinito. Tudo bom, cara? Obrigado por ter vindo aí, Eu que velho. agradeço o convite, Monark. Você é um cara que manja, então, de política e de história da política, né? Você estudou bastante sobre o contexto soviético, Nazismo e fascismo, principalmente. nazismo e assim. fascismo. Política brasileira, história política brasileira também, né? Vou mandar uma pergunta pra você, então. Claro. O fascismo tá em alta no mundo todo? Não, Não? não. Depende do que você quer dizer com fascismo, e esse é o grande problema. Pode Como crer. você o define. Como você definiria o fascismo? Eu defino o fascismo como uma fusão de três ideias principais. O sindicalismo revolucionário, o idealismo filosófico e a nacionalismo. Você, obviamente, nunca ouviu falar de sindicalismo fascista, né? Não, esse aqui tá errado, cara. Puta que pariu. Ah, Ai, Ai, João Aigen, como te explicar? Cara, tá, mas vamos ver como é que ele como é que ele continua a explicação. Vamos lá. Pois é, nunca Não. associei sindicato ao fascismo. Então, mas o sindicalismo praticamente foi uma peça-chave na criação do fascismo, da maturação intelectual do Benito Mussolini e na estruturação do corporativismo do governo fascista. Foi baseado num sindicalismo revolucionário que nasceu no Partido Socialista Italiano e depois se desvencilha e vira o sindicalismo nacional. A corporação fascista são sindicatos Entendi. que o Estado controla para poder fazer justiça social entre capital e trabalho, tá ligado? Pode crer. Pode Isso. crer. Isso não está acontecendo de uma forma sem os sindicatos? Não existe essa justiça social sendo empurrada a goela abaixo das pessoas através do Xandão, por exemplo, que quer controlar a mídia e já teve declarações recentes onde fala... Não, Tá, meu, tem esse que cara ver. não, esse cara é um... Cara, lá vamos nós, cara. Por que eu fui assistir esse vídeo, cara? Eu tava bem, cara, tava tranquilo, tava jogando DayZ, cara, tranquilamente aqui, fui parar pra assistir um vídeo, cara. Cara, é o seguinte, tá, qual é que é o problema da definição que esse senhor aqui, não sei quem é o João Aigen, suposto cientista político, tá fazendo, cientista social, tá? O problema dele é que a definição sobre o que ele acredita que é o fascismo, ela é uma definição que ele pega através da história, tá? Então, é uma definição histórica, né? E uma definição histórica, ela não é suficiente para você entender o que é o fascismo, porque o fascismo, ele possui uma alma, tá? E a alma é uma coisa imortal que flui através da história e se manifesta em alguns momentos da história, mas não é unicamente aquilo que está na história, né? Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Que é a discussão lá do Sócrates, né? Então, quando tinha, acho que era no Gorgias, eu não me lembro se era no Gorgias, eu tenho quase certeza que era no Gorgias, mas existe uma discussão dentro do platonismo, lá da filosofia socrática. Bom, existe uma definição, tá?
lá no Gorgias, que é uma discussão, se eu não me engano, no Gorgias, eu posso estar errado, tá? Que é uma discussão sobre se a virtude pode ser ensinada, sim ou não, né? Daí o Sócrates pergunta se a virtude pode ser ensinada e tal, pergunta se ele larga aquela pergunta clássica, né, que em latim é quid est, eu não sei como é que é o nome em grego, né? Em latim é quid est, né? O que é, né? Então a pergunta, o Sócrates pergunta assim, mas o que é a virtude? Né? Pergunta para um cara, né? O que é a virtude? Né? Buscando a definição última que na teoria platônica é a definição da alma transcendental que está lá no mundo das ideias e tal, na teoria das formas. Que ele tá, no fundo, o Sócrates está buscando a forma última da coisa. Tá? E daí, cara, muitas vezes quando o Sócrates está discutindo com alguém sobre o que é, por exemplo, a virtude, a pessoa vai lá e dá um exemplo de virtude. Ah, fulano de tal é muito virtuoso. Ah, isso é a virtude. Aponta pro exemplo. Né? E daí o Sócrates diz para ti o seguinte, olha, eu não te perguntei um exemplo do que é a virtude. Eu estou te perguntando o que é a virtude. Eu não estou pedindo um exemplo. Né? Então, assim, o que eu estou querendo te dizer assim, ó, o exemplo não é suficiente para você definir um conceito, ou a alma daquilo que é. Tá? Então, a definição desse senhor aqui sobre o que é fascismo, ela tá puxando o fenômeno histórico, ou seja, tá pegando um exemplo, tá? Histórico. Tá? Só que o exemplo histórico, ele não é suficiente para definir uma coisa. Tá? Então, é quase como se, digamos, quase como se tu perguntasse assim, o que é a filosofia medieval? E daí tu dissesse assim, a filosofia medieval é escolástica. E de fato existe um período histórico da escolástica que faz parte da filosofia medieval. Mas a filosofia medieval não é explicada o que ela é unicamente usando a escolástica. A filosofia medieval é uma coisa mais ampla, né? E o fascismo também, cara. O fascismo, ele existiu durante o período histórico ali, que ele está relatando com o negócio do sindicato e tal. Mas a ideia do fascismo, ela existe há muito tempo atrás. Né? Não é um... isso quem fala, cara, não sou nem eu não, cara. Quem fala isso é o Karl Popper. O Karl Popper acreditava que o fascismo é um negócio que nasceu lá com o Platão. Tá? A origem do pensamento fascismo, a alma fascista, nasce lá com o Platão. E existem outros exemplos históricos que se atribuem como um fascismo, apesar de não ser o fascismo histórico, mas é o fascismo mais clássico, que seria o fascismo de Esparta. Né? Então, a definição que ele está dando sobre, olha, fascismo é coisa de sindicato e tal, também do fascismo histórico está correto, perfeito. Né? Mas isso aí não é suficiente para você descrever o que seria a alma do conceito de fascismo. Tá? E esse é um problema porque as pessoas que estudam hoje parece que são tudo uns imbecil, cara. Que o cara fica preso no labirinto conceitual, o cara fica querendo saber pegar os conceitos e procura na história para explicar conceitos. Os conceitos não são explicados pela história. O conceito sequer, não sei se ele pode ser completamente explicado, né? O Platão dizia que o conceito mesmo, a ideia mesmo, a forma de um termo, seja lá qual for, tá no mundo perfeito, tá lá no transcendental, né? Então, quando alguém te pergunta assim, o que é o fascismo, só voltando ao assunto, né, que eu tô me perdendo aqui. Quando alguém pergunta pra ti o que é o fascismo, cara, e o cara respondeu, olha, o fascismo é não sei o que, tal, isso aí ele tá te dando um exemplo, mas o exemplo não é suficiente pra você definir um conceito, tá? Então, cara, 3 minutos de vídeo eu já desanimei aqui, cara. Vamos voltar aqui pra resposta dele, pra que tu entenda o que ele tá querendo dizer. Tá começando mais um Monarch Talks. Hoje eu estou com o João. O sobrenome era complicado, eu esqueci. Eigen. Alemão. Cuidado, não posso falar muito no sotaque alemão, que a galera já vai me confundir aqui. É verdade, mas estão todos de olho, né? É um julgamento infinito. Tudo bom, cara? Obrigado por ter vindo aí, velho. Eu que agradeço o convite, Monark. Você é um cara que manja, então, de política e de história da política, né? Você estudou bastante sobre o contexto soviético... Nazismo e fascismo, principalmente. Nazismo e fascismo. Olha a definição dele. História política brasileira. Ó, vai vir a definição. Presta atenção que a definição que ele vai te dar... Tá em alta no mundo todo? A definição que ele vai te dar é uma definição histórica. Não. Não? Não. Depende do que você quer dizer com fascismo. E esse é o grande problema. Como você o define.
Como você definiria o fascismo? Ó. Eu defino o fascismo como uma fusão de 3 ideias principais. O sindicalismo revolucionário, o idealismo filosófico e a nacionalismo. Você, obviamente, nunca ouviu falar de sindicalismo fascista, né? Pois é, nunca associei sindicato ao fascismo. Então, mas o sindicalismo praticamente foi... Cara, é resposta histórica, tá? Se perguntar para um historiador, ele vai te responder mais ou menos isso aí, né? Então, assim, toda a discussão sobre o que seria a alma fascista e tal, não aparece nessa definição dele. Mas vamos ver se ele vai, quando ele falou em idealismo filosófico, eu quero entender, vamos ver se ele fala, se ele aprofunda mais a discussão, cara. Mas eu já tô desanimado aqui, cara. Esperava mais, cara. Peça-chave na criação do fascismo, da maturação intelectual do Benito Mussolini e na estruturação do corporativismo do governo fascista. Foi baseado num sindicalismo revolucionário que nasceu no Partido Socialista Italiano e depois se desvencilha e vira o sindicalismo nacional. A corporação fascista são sindicatos. Entendi. Que o Estado controla para poder fazer justiça social entre capital e trabalho, tá ligado? Pode crer. Pode crer. Isso não está acontecendo de uma forma sem os sindicatos? Não existe essa justiça social sendo empurrada a goela abaixo das pessoas através do Xandão, por exemplo, que quer controlar a mídia e já teve declarações recentes onde fala: não, tem que ver que as Big Tech só pensam no lucro e a gente tem que limitar o lucro delas e tudo mais, né? Bem, não diria que é fascista, mas é algo muito similar, porque de fato o regime fascista buscava controlar as empresas, né, os lucros muitas vezes, para poder fazer uma tal de justiça social para o bem da comunidade nacional, não sei o que, né? Exatamente esse é o argumento do Xandão ali na palestra. Porque são coletivistas, né, Monark? No que é um fundo. grupinho... Isso aí tá correto. Isso aí tá perfeito, a definição que ele deu sobre o fascismo como sendo o Estado corporativo, né? Lembra do Baruch? Que defendia o Estado corporativo, o salazarismo, não sei o que e tal. De fato, né, o modelo econômico fascista, ele é um modelo que, no qual o Estado fascista, ele não há nada acima do Estado fascista. Inclusive, não há iniciativa privada e não há nem sindicato, né? Então, o modelo fascista, ele seria um modelo de moderação onde o Estado fascista, supostamente, né, mediaria o conflito de classe que existe entre aqueles que têm a propriedade privada e aqueles que não têm, né? Ah, mas o Estado é incapaz de fazer isso, de mediar esse conflito. Eu sei, tudo bem, tu que tá dizendo. Mas o modelo econômico chinês, por exemplo, o modelo econômico chinês atual é um modelo fascista, tá? Então existe a iniciativa privada e tal, e existe o trabalhador, mas eles são moderados pela força do Estado, né? E aqui ele está complementando, que é modelo coletivista, tá? Eu particularmente não gosto da distinção entre da dicotomia entre coletivismo e individualismo, porque eu acredito que geralmente isso aí é usado para desqualificar alguém, né? Então, tu vai falar com um comunista, ele vai dizer que o individualismo é errado. Tu vai falar com um liberal, ele vai dizer que o coletivismo é errado. Só que eu acho que, assim, que tanto o individualismo quanto o coletivismo, eles fazem parte daquilo que é o ser humano, cara. A gente é, de fato, um animal social, a gente é um animal singular, com características individuais, mas a gente é um animal social, como diria o Aristóteles lá na política, né, do zoon politikon, né? A gente é o que a gente é de um modo individual, mas a gente se complementa e forma a nossa subjetividade no convívio para com o outro ser humano, tá? Então, assim, separar assim, olha, coletivismo é mal, eu não gosto, ou individualismo é mal, eu não gosto, cara, isso aí, tu tá super simplificando uma questão que é muito mais complexa, tá? Talvez não seja assim tão preto no branco, tá? Mas é isso, né? Provavelmente ele vai dizer que o coletivismo é todo de mal e aquela coisa toda, né? Vai negar a condição humana e tal. Miserável, né? Um coletivista, né? Que compartilha muita gente ali, fascistas, não vou falar a palavra aí, né? Nacional, socialista, né? Comunistas, Pode né? falar, pô. Que mundo que a gente tá que não pode falar nazista mais, Nazista pô? mesmo, né? Caralho. São todos coletivistas, né? Que defendem um tipo de controle estatal da produção e da consciência do indivíduo, né? Como ele deve pensar. Ou que ele não deve falar. Porque é contra o Estado, contra a segurança do Estado, né? Pois é, por isso que eu perguntei se o fascismo não tá em alta no mundo inteiro, entendeu? Mas eu acho que não é. Eu acho que você está pegando o termo fascismo e aplicando para uma coisa muito genérica para fins de insulto, na verdade, né? Não, na verdade o monarca está buscando a ideia de uma ideia geral da alma do fascismo, né? E você não está entendendo porque você está acreditando que o fascismo é o fascismo histórico.
Aí, daí por isso você não entendeu, né? Na verdade, não. Pelo menos a minha concepção do fascismo era quando existia um conluio entre as grandes empresas e o Estado para que o Estado fizesse o que as grandes empresas quisessem, de uma forma autoritária, entendeu? Então, isso é uma grande inverdade histórica, na verdade. Entendi. Ideologicamente, o fascismo não pode dividir o poder com grandes empresas, porque o Estado ele é o absoluto. Sim, tá correto. O Estado é absoluto. A empresa tem que se submeter às vontades do partido. Não o contrário. Não o contrário. Entendi. Que é o que acontece hoje em dia. O contrário, na verdade, é o modelo liberal. Tá? Que, na verdade, o Estado ele não tem um papel de protagonismo, mas o Estado, no regime liberal, ele vai ser um garantidor de coisas básicas, né? Como diria o Mises lá no Thoughts for Today and Tomorrow, ele vai dizer que o Estado ele possui o papel de garantir a segurança contra inimigos internos e inimigos externos, para que o mercado consiga fluir de um modo bom, porque precisa da segurança para existir e tal, para garantia de contrato e tal, né? Mas enfim. Entendi. Faz sentido. E na Itália, na ideologia, né, o Estado tem que controlar as empresas porque ele tem que influir no que vai ser decidido dentro da empresa para o bem da classe trabalhadora. O fascismo ele é uma ideologia revolucionária de cunho esquerdista, classicamente, justamente porque ele quer fazer uma igualdade maior e qualidade de vida para a classe trabalhadora. Entendi. Igualar o salário com a justiça trabalhista, entendeu? E qual que é a diferença do fascismo pro comunismo, por exemplo? O comunismo ele quer a ampla socialização dos meios de produção, tudo controlado pelo Estado, né? O fascismo ele não teve essa sanha, ele se resignou a controlar indiretamente, né? Mandando que os empregadores fizessem tal coisa ou tal coisa quando precisavam. Entendi. Aumente o salário ali, aumente o salário aqui. Você vai ter que colocar X número de empregados lá no board decisório da sua empresa. A China não... Sim, na verdade, o Eigen podia ter respondido de um modo bem mais fácil, que é o seguinte: o comunismo ele prega a estatização de tudo, né? Ele prega o fim da propriedade privada dos meios sociais de produção. Enquanto que a diferença do comunismo para o fascismo é que o fascismo ele não prega o fim da propriedade privada, mas ele prega um Estado com um poder grande que modera, que faz a mediação entre aqueles que possuem a propriedade privada dos meios sociais de produção e aqueles que não possuem. Tá? Ou seja, o Estado faria uma mediação entre o burguês e o proletário, tá? Enquanto que o comunismo ele simplesmente quer terminar com o burguês. Tá? E você termina com o burguês estatizando tudo. Faz uma coisa parecida com isso? É muito parecido com a China atualmente, embora a justificativa ideológica seja outra, na verdade, né? Entendi. Por isso que ela não consideraria um regime fascista. Mas na prática há algo similar, assim. Né? Economicamente. É tão ruim quanto, na verdade, né? Mas tem funcionado, isso que é o ruim, né? Então, infelizmente. Mas o comunismo, ele é aquela coisa, ele quer fazer aquela socialização da ditadura do proletariado, né? Para o Estado, magicamente, no futuro incerto, sumir. De alguma forma, né? O comunista raiz quer que o Estado não exista. Ele é bem anarcocomunista, no final. Mas o comunismo marxista, ele é anarcocomunista na sua essência, se for pegar a pé da letra, né? No que ele escreveu. Entendi. O Estado, ele vai diminuir no futuro. Não sei quando, ninguém sabe, na verdade, né? Mas o fascismo, ele nunca teve essa ideia de diminuir o Estado. O Estado é um absoluto, é a vontade geral, ele vai se manter assim. Essa é a diferença essencial, acho. Mas ambos são coletivistas nos seus intentos, assim, né? E como você... Cara, só fazer um parênteses aqui, é um parênteses que eu vou fazer sem ter muita certeza, tá? Um livro do Karl Marx escreveu, acho que em 1844, um livro chamado Manuscritos Econômicos Filosóficos, tá? Onde, se eu não me engano, ele não prega o fim o Estado, o fim do Estado, tá? Pelo que eu lembro desse livro, eu li faz 15 anos atrás, eu acho, o Marx ele não prega nesse livro Manuscritos Econômicos Filosóficos. Agora, no Capital, que é um livro de uma maturidade intelectual, que é um livro mais tardio, daí eu acho que prega, tá? Então, dependendo qual Marx tu acha que é o correto, talvez o Eigen esteja errado, né? Mas enfim, isso é só um parênteses, então não vou afirmar isso porque eu não tenho certeza, eu teria que consultar esse livro, né? Analisa o movimento globalista no mundo. Se a gente fosse classificar ele... Você conhece o globalismo? Sabe o que eu tô falando? Eu acho que a gente tem que definir um pouco melhor o que é globalismo. Por exemplo, não sei se você leu ou ouviu falar
Globalismo, cara, assim, ó, vou te dar uma definição do que é globalismo. Globalismo é o oposto do nacionalismo, tá? O globalista é aquele cara que acredita que é preciso que haja um governo global, tá? Isso é um globalista. Pode ser um globalista capitalista, lá, George Soros e tal, Hot não sei o que, aquelas fundações, papapá. Ou pode ser um globalismo comunista, como era o caso da antiga União Soviética, que pretendia dominar o mundo inteiro, né? O globalismo, ele é um desejo de você ter um governo global. E ele é radicalmente oposto à ideia de nacionalismo, que é a ideia de que o mundo precisa... que a ideia de nação é algo importante pro mundo, né? Quem falava isso era aquele Razone, eu sempre esqueço, que era um nacionalista israelense, que escreveu The Virtue of Nationalism, que é até um livro que acho que eu já falei um pouco sobre esse livro, né? Mas basicamente é isso, tá? O globalista, se você quer que tenha um Estado global, você é um globalista, independentemente da sua ideologia. Se você não acredita em Estado global como algo bom para o planeta, então você é um nacionalista. Daquele debate do Olavo de Carvalho com O Dugin. o Dugin. Eu ouvi falar, mas eu não... Faz uns O 10 Coca anos. disse que ia ver ele, né? Não chegou a ver. Mas eu posso dar uma explicaçãozinha aqui, porque o Olavo ele tem uma teoria que não sei se você concorda, que ele divide que são 3 esquemas de poder no mundo, que é o global, ocidental, né? Que é esse que acho que você tem em mente Que é o agora. globalismo, sim. Globalismo. Tem o islâmico, que o islâmico sempre foi uma religião de expansão imperialista, na verdade, né? Então ele sempre teve um plano de fazer um califado universal. Aham. E tem o que o Olavo chamava russo-chinês, que são aqueles herdeiros dos movimentos soviéticos e comunistas que querem fazer... Eu não entendo muito bem o que ele quis dizer. Ele queria fazer tipo uma frente anti-Ocidente. Uhum. Com a Rússia, a China, o Irã, nessa rota ali, né? Sim, sim. Que é o que tá acontecendo. Que é o que está acontecendo, na verdade, né? Então, se analisarmos Que também tem uma pretensão global, então também é um globalismo. esses movimentos, o globalismo ele entra como certamente, como um tipo de coletivismo também. Que ele busca controlar os estados, né? Ele busca suprimir a soberania dos estados. Não por meios militares ainda, né? Tá correto. Porque é que tá, o globalismo ele não tem tipo uma nação específica no qual essa é a nação dos globalistas que vai dominar as outras, né? Eles tentam fazer isso... Ele tem várias nações, né? Ele não tem uma só, né? Esse controlar mais ou menos por meio, muito mais pelos Estados Unidos, na verdade, né? Sim. Muita gente confunde o que é a política externa americana com o que é a vontade dos Do globalistas. Do globalismo. Acho que a política externa americana é guiada pelos globalistas, pô. Mas é que tá, eu tenho dificuldade, às vezes, em... O Trump, ele era... Um globalista? É. Sim. Mas ele não era meio que um globalista antiglobalista? Ele uma coisa talvez assim? seja um racha dentro do globalismo, Um mas racha que ele é dentro. um globalismo, ele é, pô. Quando ele fala da Venezuela, falou, não, nós estávamos quase destruindo a Venezuela e a gente ia colocar o nosso governo lá e aí a gente ia ter todo o petróleo pra gente, hahaha, e tá pertinho. O cara falou isso ao vivo, pô. Certo. Isso é um pensamento completamente globalista. Mas isso é globalismo ou isso é o velho imperialismo americano pelos fins dos Estados Unidos? Não, é um globalismo, cara. Isso é global. Tipo assim, o senhor Eigen aqui, cara, a primeira vez que eu tô vendo um vídeo dele, cara, eu acho que a falta de conhecimento desse cidadão aqui é um negócio que eu chego a estar meio chocado, cara. Assim, ó, mas assim, ó. Eu tava de bom humor hoje, cara. Eu juro pra você que eu tava de bom humor. Tem um negócio, tá, que se você estudou fascismo, tá, você deveria conhecer, que são teóricos do fascismo, que são teóricos que eu não cito, porque eu não incentivo que as pessoas estudem isso, tá? Filósofos, tá, que eles desenvolveram no passado um negócio chamado Elite Theory, que seria a teoria das elites, tá? A teoria das elites é a ideia de que na verdade é uma discussão em relação à filosofia do Aristóteles, lá do livro A Política do Aristóteles. Vou ter que fazer um parênteses aqui, cara. Vou ter que fazer um parênteses enorme, cara. Assim, ó. O Aristóteles, no livro A Política, ele tá discutindo as formas de governo. Ele tá discutindo quais seriam as melhores formas de governo, tá? A conclusão do Aristóteles é que ele vai defender que... Ele defende que todas as formas de governo podem ser boas se o povo for bom. Então, uma democracia pode ser boa se o povo for bom. Uma monarquia pode ser boa se o povo for bom, né? E a discussão que é feita dentro desse arcabouço teórico do fascismo é a ideia de que não existe o povo. Não existe o povo. Tá?
Toda e qualquer forma de regime político na história da humanidade, ela acaba caindo sempre em um regime oligárquico, tá? Então não há, ou seja, um regime de elite. Então todo e qualquer regime que existe é um regime de elite, tá? E os Estados Unidos, ele é um regime de elite também, porque é o único modo possível de governo que existe no mundo, né? Mas a disputa Trump-Biden é uma disputa entre elites internas, tá? Não é é aquilo que eu falo sempre, assim, não é porque o mundo inteiro é dominado por elites que as elites não brigam entre si, né? No caso da disputa ali, Trump e tal, ele é um globalista também, ele é um cara pró-elite, só que ele tem uma visão diferente sobre como os Estados Unidos deveria dominar o mundo, tá? Como o sistema global americano deveria funcionar. Então ele é também um globalista, né? Agora, será que esse cara conhece Elite Theory? Será que ele conhece a teoria das elites? Será que ele leu os autores aí, cara? O quanto de Évola esse cara deve ter lido? Mas se os fins dos Estados Unidos é controlar o mundo, os Estados Unidos virou uma organização globalista. Mas aí que tá, o Olavo diz, né, se formos levar a tese dele sério, que os globalistas eles buscam também destruir a soberania americana quanto os interesses do povo americano, né? Sim. Então é difícil meio que conciliar, né, o que é o interesse genuíno da soberania americana do que é da política externa, e muitas vezes eles fazem assim, né? Mas como o interesse genuíno da soberania americana é influenciar um outro país ao ponto de tirar o governo que está lá para colocar o seu fantoche e aí assim você retirar os recursos naturais daquele país? Vamos ver é soberania vamos ver dos o que Estados aconteceu Unidos. com o Talibã, então. Eles se meteram lá e o desastre que deu. Só deu ruim para os Estados Unidos por causa de uma inspiração globalista. Foi pelos desejos dos globalistas, mas que prejudicou a soberania e a economia americana. O povo americano sofreu porque pagou impostos por isso, né? Foi forçado a fazer isso. Por isso que eu falo que a política externa americana é globalista, pô. Toda vez que eles fazem os Estados Unidos entrar numa guerra injusta, que foi a do Iraque, do Afeganistão, eles entram numa guerra injusta, matam milhões de pessoas lá naqueles territórios. Isso não é pro bem dos Estados Unidos, isso é pro mal dos Estados Unidos. Por isso que eu falo que eu vejo a política externa americana como escravo do contexto globalista, na minha opinião, assim. Na maioria das vezes, sim. Eu acho que a partir da Segunda Guerra Mundial, quando eles começaram a ter aquela influência com o Plano Marshall Europeu, começaram a realmente ter o dólar de reserva internacional e começou realmente essa influência mais globalista dentro do establishment americano, né? Sim. E hoje em dia, praticamente se tornou a norma, né? Os republicanos têm um pouco ainda disso contra isso, né? Em alguma medida. Teatro, tu acha? teatro. É igual aqui no Os Brasil. democratas, com certeza, né? Sim. Por exemplo, Bolsonaro. Todo mundo achou que o Bolsonaro era a esperança, ele ia mudar e tudo mais. Quem que ele coloca para ser o ministro da Economia? O Paulo Guedes. Tu acha que o Paulo Guedes é um globalista? Claro que ele é. Ele é óbvio, ele é amigo do Klaus Ele é um globalista da escola de Chicago, o famoso homem que sabia javanês. Schwab, do Econômico, Jorge Soros. Ele é um servo do Fórum Econômico Mundial, igual a Marina. Ele e a Marina são aliados, entendeu? Politicamente. Então, o Bolsonaro realmente foi uma mudança dos paradigmas políticos de um tempo atrás. Mas a partir do momento que ele chegou no poder, ele não teve a inteligência de entender que ele estava sendo usado por interesses externos. Interesses externos. Mas tu acha que algum presidente, assumindo a tua tese, tu acha que algum presidente teria capacidade de resistir a essa influência externa? Eu acho que nenhum tentou. Nenhum tentou. De verdade, não. Mas se A Coreia do Norte consegue, pô. Coreia do Norte. eles têm apoio da China, né, pô? Pô, e a gente não poderia ter o apoio da China se a gente quisesse? Eu não confiei nos chineses. Porque se você reclama que o globalismo ocidental é algo ruim, o esquema russo-chinês é muito pior. Você acha? Com certeza. Eu não sei, não. A Bárbara Martinelli estava aqui falando ontem, né? Com É, você. ela tem essa visão. Eu também tenho. Porque Entendi. assim, ela fez um argumento muito bom, que no sentido de que o globalismo ocidental, mesmo que seja coletivista, né, anti-nações e tal, ele ainda tem uma raiz, em algum sentido, nos valores americanos. Você acha? Porque ele está envolvido no Ocidente. E daí? Então existe mais força dos povos do Ocidente para debelar esse globalismo. Porque tem essa tradição de Estado menor, de republicanismo. A China não existe nada disso. Tudo bem, tudo bem. A China sempre foi um império. Sim. Foi um Estado centralizado nos imperadores e depois virou centralizado no imperador Mao Tse-tung, né? E os novos imperadores lá. A China, a influência que ela quer nos trazer filosófica e ideológica é totalmente contrário a tudo aquilo que nós temos como libertários, ou que queremos um Estado menor ou liberdades civis. Ela é totalmente contra aquilo. Mas o globalismo... Esse cara é um libertário? Bom, se ele for um libertário... Não, se ele é um libertário, então faz sentido. Não.
Faz sentido porque quando ele tá falando ali, ele tá traçando essa dicotomia entre indivíduo e coletivo, né? Pode ver que ao longo desse pouco tempo que ele falou, já falou em coletivismo já várias vezes, né? Isso é bem típico de um libertário mesmo, cara. Tu vai falar com um libertário, ele, não, coletivismo, né? Tudo que eu não gosto é coletivismo. O que eu não gosto é coletivismo. Só o que eu gosto é bom e o que eu não gosto é coletivismo, né? Pode ser, não, faz sentido. Não sei se eu entendi direito que ele falou que ele é libertário, mas acho que faz sentido. Não também é, pô. Mas ela é muito mais isso. Ela é uma mistura de imperialismo chinês com o marxismo. Mas se você for olhar a postura da China no ambiente externo, você não vê eles sendo tão agressivos no exterior igual os Estados Unidos é. Ainda, porque agora que eles estão entrando numa fase de realmente poderio militar relevante, né, e monetário. Tanto que eles estão entrando na África, lá com os juros, né, fazendo empréstimos, estão expandindo sua influência. O plano deles é a conquista do Mar do Sul, lá, né, da Ásia, com Taiwan e os outros países. É um esquema imperialista. Mas só porque eles chegaram mais tarde nesse rolo global, você está dizendo que eles são piores, menos piores do que os globalistas ocidentais? É que talvez é o que eu sinto na pele, né, como uma... Cara, é que assim, cara, isso é um assunto complicado, mas na verdade, assim, ó, a vantagem de você negociar com o chinês é que o chinês, ele não enche o saco, né? Ele não vai se meter na parte interna do teu país, não vai ter uma Greta Thunberg chinesa falando how dare you em chinês, tá? Essa seria a vantagem de você negociar com o chinês. Entretanto, existe uma grande verdade sobre o modelo econômico chinês, cara, é que nunca na história moderna, nenhum país ficou rico, nenhum país conseguiu prosperar negociando com a China, né? Todas as trocas econômicas de países, pega Irã, Venezuela, Rússia, nenhum ficou rico com a China, tá? A China tem um modelo onde quando ela se relaciona com um país, só ela fica rico e o outro país não fica rico, né? Então, assim, não sei por que isso, né? Mas é uma característica chinesa. Então tem o lado negativo, né? Que essa suposta economia chinesa, ela existe e tal, mas ela existe para enriquecer o chinês, ela não existe para enriquecer as pessoas que estão negociando com o chinês, né? Muito pelo contrário, né? Quando você negocia com o chinês, você acaba abrindo uma fábrica na China e fechando uma fábrica no Brasil, né? Que é aquilo que eu falei sobre os produtos, por que o produto chinês tem que ser taxado, né, e tal. Então tem vantagens e tem desvantagens, né? Então não vai ter a Greta Thunberg? Sim, não vai. Mas você também não vai ficar rico. E provavelmente seu país vai ser autoritário. Por quê? Porque quando você se alia com países autoritários, a tendência é que o teu país vire um país autoritário, né? Principalmente de um ponto de vista econômico, porque, conforme eu já disse no passado, não existe separação entre política e economia, tá? Não há separação. É tudo a mesma coisa. Política e economia no sentido política moral, né? Por isso que não existe, inclusive, aquela coisa do liberal conservador e tal, né? Isso aí, quem falava muito bem disso era o Baruch, né? O Fidalgo. A ameaça hoje em dia é o globalismo. Não é... Eu nunca percebi um joguete dos agentes do governo chinês pra me fuder, entendeu? Mas do globalismo eu já senti. Vamos falar assim, vamos tirar a tua perspectiva, pessoal, vamos tirar a tua pele do jogo. Vamos falar só das ideias do mundo, assim. Claro, o globalismo está mais perto da gente, porque a gente está no Ocidente. Sim, sofre mais com ele? Sim, logicamente. Mas, a longo prazo, as ideias que fundamentam hoje o Partido Chinês e a China, e a Rússia também no geral hoje em dia, são ideias muito mais nefastas, que você decididamente jamais ia querer qualquer coisa a ver com elas. Não, tudo bem, mas eu nem argumento que eu sou a favor do modelo chinês para ser usado aqui, entendeu? Uhum. Não é isso que eu penso. A questão é que o maior inimigo nosso hoje em dia é o globalismo. E tu... Você viu a notícia no Financial Times que falou que a CIA basicamente estava se gabando que eles foram os responsáveis de garantir a democracia aqui no Brasil? Sim, o imperialismo americano, né, invadindo os outros países, né... influência externa aí que o seu amigo nacionalista melancia não vai falar nada, porque é o imperialismo do bem, né, o imperialismo do bem. Na soberania, sim, isso é tudo muito perigoso, claro. O que você acha que deu poder pro Xandão fazer o que ele fez? Tu acha que foi a CIA? Claro que foi! Era eles que queriam garantir a democracia, eles estão admitindo isso, tá ligado? Eu não vi esse artigo.
Põe aí o Financial Times, Financial Times Elections Brasil. No caso, né? Não tem prova de nada. Prova de nada, certo. Mas a CIA a gente sabe como ela funciona, né? Tem muita gente que tem A CIA não gera prova, senhor Eigen. uma ideia da CIA, e eu já conversei com pessoas de direita, por exemplo, que colocam a CIA num pedestal de que eles estão protegendo o Ocidente e protegendo a democracia. Para mim isso é uma visão ingênua demais do que a CIA faz. A CIA é uma organização de inteligência que o propósito dela é destruir a mentalidade do próprio povo deles. A CIA já fez diversas operações de desinformação, ou fake news, ou de operações psicológicas para desestabilizar a própria nação. Então, como que a CIA pode ser considerada pelo brasileiro como um órgão respeitável quando existem milhares e milhões de fatos que mostram que, durante os séculos, a CIA teve funções muito horríveis no processo político? Não, eu não vou longe a ponto de defender a CIA como um bastião da democracia ocidental, né? Não vou chegar longe disso, não. Como é um instrumento de ação do Estado, né, de desinformação, porque a CIA teve que lutar contra a desinformação soviética, né? Eles aprenderam muita coisa naquela época, né, que deve aplicar até hoje, né? Eu não sou nenhum inocente. Como um minarquista, eu quero mesmo que esses maus que esses entes do Estado fazem fiquem para todo mundo ver. E temos que combatê-los, com certeza. Sim. Com certeza, eu concordo contigo. Então, é isso que eu tô falando. O Brasil sofre muito mais com a influência globalista hoje em dia. Não, influência sim, estamos no espectro, né? Exato. Com certeza. E como a China está do outro lado do mundo... Mas aí que tá, tu pensa em fazer alguma, tipo, na tua idealização, tu acha que a China poderia nos ajudar em algum sentido? Com certeza. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Entendeu? A China não está no processo de dominação global. Eles estão começando a ter um exército que chega aos pés dos Estados Unidos, entendeu? Então, historicamente, tem um processo muito longo antes da China se tornar o poder dominante que talvez eles queiram se tornar. E eu não tiro esse seu argumento de você. Eu com certeza acredito que todo mundo que tem poder quer mais. E isso inclui a China, a Rússia e todo mundo. Todo mundo quer dominar o mundo. É um bando de pink cérebro aqui, nesse planeta, entendeu? Sim. Então, mas... Ao mesmo tempo, se a gente olhar o contexto geopolítico, a gente pode entender que existe uma oportunidade hoje do Brasil de ter uma independência desse contexto globalista, usando a China como uma válvula de escape de negociação contra os globalistas. Mas entendeu? para isso, eu acho que tu precisaria fazer um governo com uma soberania muito mais fortes e meios para se repelir também de uma certa influência chinesa que pode tentar se imiscuir aqui no Brasil, no caso, né? Concordo plenamente. Eu até acho que você tem, não sei se tu falou com a Bárbara Martinelli, isso, que você gostaria de fazer um novo tipo de nacionalismo, ou um novo tipo de soberania nacional, né? Isso. É engraçado porque eu vejo isso, muita gente falando isso, não só você. Vamos pegar você, eu vou por motivos práticos colocar você no espectro da direita aqui, tá? Tá, claro. Aí você tem o Jones Manuel e você tem o Elias Jabbour falando praticamente o mesmo argumento que você. Tipo, para eles é fazer uma soberania contra... Para eles não é o globalismo, é o imperialismo americano. É a mesma coisa no final das contas. No final das contas, mas é que tá, é engraçado que você, o Jones Manuel e o Elias Jabbour têm essa mesma visão de criar um tipo de nacionalidade nova, uma nova soberania forte para resistir a qualquer plano globalista, seja chinês... ou seja, americano, globalista. Contra os chineses eles não vão fazer contra os nada, chineses, eu né? acho que eles até aceitam vender todo mundo aqui, na verdade, né? Sim, com certeza. Com certeza, né? Mas, tipo, é isso, a gente precisa desse país... Ah, mas assim, não é porque o Jones Manuel, o nosso querido amigo, o povo soviético, nós, o povo soviético, não é porque o Jones Manuel defende um negócio correto, né, como a ideia de anti-imperialismo e o nacionalismo, que necessariamente agora, porque ele está defendendo, eu não tenho que defender. Se ele está correto num ponto, tem que defender o ponto que ele está sendo correto, mesmo ele estando errado em inúmeros outros pontos. Tá me entendendo? Não é, tipo assim, o que o Eigen está querendo fazer é dizer, olha, o Jones Manuel defende isso aí, logo você não deve defender isso aí também, porque ele está errado. Eu falei, caralho, maluco. Meu Deus do céu. Se a gente não retomar o controle dele de verdade... o futuro vai ser catastrófico, porque quando a gente tem uma guerra mundial acontecendo, que é isso que está acontecendo,
Não se engane. Começou a Terceira Guerra Mundial. É isso que está acontecendo. A estrutura de poder que garantia a paz, o equilíbrio de poder que garantia a paz no mundo, morreu. E agora não existe mais. Então, o mundo vai ter que lutar, brigar e guerrear para decidir a nova ordem mundial. Certo, sim. E nós temos esses 3 esquemas de poderes aí muito fortes, né? A China também está chegando e a questão de Taiwan, provavelmente, na próxima década aí vai ser decisiva para isso, na verdade, né? Pois é. Mas uma pergunta. Como é que tu, na tua concepção, tu coloca, temos que retomar o poder no país, o controle do país? Que tipo de sistema político tu veria para isso? O mesmo que a gente tem Mesmo que hoje. a gente tem. A gente só tem que mudar quem está lá. E as alavancas de decisão de quem está lá, entendeu? Muitos Ô, Monark, vou te dar o plano aqui, Monark. É preciso que seja substituída a velha elite por uma nova elite, tá? Por uma elite mais nacionalista. Ponto, acabou, só isso. nossos políticos hoje servem à oligarquia global porque elas são donas das maiores empresas multinacionais do mundo. E quem que coloca dinheiro em campanha aqui no Brasil? São esses caras, pô. Então, a nossa política já foi comprada pelo globalismo. É comprada durante séculos. Eu recebi o Kim Paim aqui esses dias aí, a gente estava lendo uma notícia de 1890, onde os Rothschilds estavam sendo criticados na mídia pela influência que eles estavam tendo sobre os nossos políticos. Isso há mais de 100 anos atrás. Imagina agora. Imagina com 100 anos dessa coisa acontecendo, entendeu? Tá, não vou comentar sobre essa família que não dá pra comentar. Então, recuperar a soberania do país é colocar políticos lá ou mudar as alavancas e incentivos dos políticos que estão lá para que eles sirvam nós. Não. Isso, não, tu tem que mudar. Ele quase chegou na resposta, Monark. O que tem que ser feito é mudar a oligarquia dessa oligarquia transnacional para uma oligarquia nacional, né? Aos globalistas, que é quem eles vêm servindo durante décadas. Eu acho que, em tese, ninguém seria contra esse teu argumento, nem mesmo o Jones Manuel. Também acho que não. Também acho que não, né? Mas aí que tá, tipo, hoje em dia, a nossa política virou um jogo de interesses escusos, né? Além de se vender pro globalismo, eles se vendem qualquer tipo de mandatário que chega no executivo, no nosso Congresso, né? Ou só um ministro do Supremo, em vez de falar se é inconstitucional ou não uma lei, ele vai lá e legisla e o Congresso não faz nada, não é mesmo? Nós temos, antes de arrumarmos a soberania, temos que arrumar a relação dos 3 poderes, que é praticamente inexistente hoje em dia, né? Sim, mas é aí que a gente resolve a soberania. A gente não tem soberania justamente porque quem está controlando a máquina estatal brasileira não são os brasileiros. São capachos dos oligarcas. Eles são brasileiros de nacionalidade, mas os interesses deles não estão alinhados com a maioria do povo. Certo. Eu só queria também falar um assunto dessa questão dos 3 poderes. Não sei se você sabe o que é o neoconstitucionalismo, uma teoria do Roberto Barroso, que é ministro supremo. Não conheço. Ele escreveu um livro chamado Neoconstitucionalismo, no qual ele fala que o século XXI, né, é o século do judiciário. E ele fala que, como o legislativo, às vezes, ele é muito lento, ou ele não atende às demandas sociais, a Suprema Corte vai fazer um novo tipo de constitucionalismo, ou seja, um novo tipo de mudar a Constituição. Então ele defende a ideia de que ministros do Supremo possam legislar nos seus votos, né? E isso cria precedentes que viram lei. Mas aí fica a pergunta, isso não é uma invasão das prerrogativas do Congresso? Ah, com certeza. A gente não votou nos ministros do Supremo, né? Isso é ditadura do judiciário. verdade. Ele argumentou por uma ditadura do judiciário. É isso que ele está argumentando. Bem curtamente, sim, né? É verdade. A realidade é essa, tá ligado? Sim. Então falando, não, você tem que entender que agora é minha vez. Quem vai decidir o que vai acontecer no Brasil sou eu e os meus amigos. E eu sou um cara muito inteligente, então vou escrever algumas páginas aqui de retórica idiota justificando a minha pegada ao poder. Sim. É bem isso. Infelizmente, o nosso sistema ele coloca os ministros supremos como essa prerrogativa muito poderosa, né? E passa todo o crivo popular, né, no caso. Porque eles têm a mídia junto com eles. E amigos no poder, né? Claro, sim. E você acha que pro globalismo é maravilhoso o que o Barroso está fazendo? Quer dizer que nós vamos ter um burocrata que é ditador e faz o que a gente quiser, sem limites legais? Maravilha! É isso que a gente quer construir no mundo. Sim, Esse é o governo mundial. O governo mundial é justamente centralizar o poder em poucas cabeças para que, assim, os oligarcas, que sempre dominaram o mundo, tem uma ferramenta muito mais simples e fácil para ele exercer a sua dominância no mundo inteiro. Saquei. Você tem uma teoria bem aberta, completa, assim, né? Eu não sei os meandros, eu não consigo dizer se eu consigo acreditar nessa
ingerência direta, sim, mas eu acho que culturalmente, ou até mesmo financeiramente, realmente existe alguma coisa, né? O que seria uma ingerência direta, assim? Realmente os caras lá do Fórum Econômico Mundial, os capachos do Klaus Schwab, estão em contato aqui, por exemplo, com assessores dos caras. É claro que estão, cara! Eu não sei, eu não devia Cara, falar isso. o Klaus Schwab, no Fórum Econômico Mundial, se gabou que eles têm metade do gabinete do Canadá. Metade do gabinete do Canadá são membros do Fórum Econômico Mundial. Pra você virar membro de um Fórum Econômico Mundial, tem várias coisas que você tem que assinar e regras a seguir. Você vira agente deles. E metade do gabinete no Canadá pertencem a esse grupo. Intancável o Canadil. Cara, olha só, deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui, cara. Eu acho que deu, cara. Desculpa, gente, vai ser um episódio um pouco mais curto hoje, 47 minutos, cara. Cara, não aguento mais, cara. O nível de conhecimento desse cidadão aqui, que eu juro pra você que é o primeiro vídeo que eu assisto dele, tá? João Hagen. O que ele falou aqui, cara, em 20 minutos, cara, tá, tipo assim, uma falta de conhecimento filosófico, uma falta de treinamento filosófico, uma incapacidade completa de dizer o que é fascismo, pela incapacidade de compreender o que é alma fascista, né, pela falta de leitura de filósofos da tradição fascista. Então, me parece que é um cara que leu o que é o fascismo ou através da história ou através de críticas do libertarianismo ao fascismo. Me parece que ele nunca leu de fato nenhum pensador fascista, tá? Muito fraco mesmo esse cara aqui. Caralho, maluco. Cara, eu vou jogar DayZ. Desculpa, cara, eu vou jogar DayZ. Vocês me desculpem que... Intancável, cara. Intancável. Pô, eu vim todo animado, falei, vou assistir um cara falando sobre fascismo e tal. Pô, vou tentar aproveitar alguma coisa, cara. Pô, por que não chama os caras da Nova Resistência? O guri lá da Nova Resistência, não é aquele... das relações internacionais, o outro, aquele careca lá, com a barba. Como é que é o nome daquele guri lá? Pô, aquele guri, pelo menos ele leu Évola, né? Pelo menos ele leu Évola, né? Que, tipo assim, que nem fascista era, porque o Évola tinha uma concepção diferente sobre o que ele achava que deveria ser o governo ideal, mas ele achava o fascismo o governo menos pior, e ele era um teórico supostamente atribuído a isso, né? Mas pelo menos o cara leu Évola, porra. Será que o João Hagen leu Évola? Hein? Será que ele tem algum conhecimento sobre os outros pensadores que eu não posso falar quais são? Será que ele leu os pensadores do bigodismo? Né? Os teóricos do bigodismo? Né? Na verdade, poder falar eu posso, tá? Só que eu não gosto de incentivar que as pessoas procurem esse tipo de literatura, porque não é uma literatura assim que eu concordo, tá? Que eu não acho benéfico. Tá? Porque as pessoas conheçam esse tipo de coisa, então se tu quiser conhecer, tu deve buscar por você mesmo. Eu não vou te indicar livro nenhum, não vou te indicar nada, tá? E a minha opinião assim sobre o fascismo, eu já falei isso, cara, pra mim toda e qualquer forma ideológica, ela é uma tentativa de você colocar a razão no centro da vida humana, né? É você tentar fazer um antropocentrismo racionalista. Eu acho que quando você tenta botar a razão no centro da vida humana, você tá tirando aquilo que de fato é o centro da vida humana, que é Deus, né? Então você toda e qualquer ideologia, seja liberalismo, seja comunismo, seja fascismo, na minha opinião é uma fuga de Deus, é um ateísmo ou é um satanismo, diga-se de passagem. Então é uma forma de satanismo, é o que eu acho. Então assim, não concordo com liberalismo, não concordo com comunismo, não concordo com fascismo, não concordo com modelos ideológicos pós-iluministas nenhum, tá? Mas isso é um assunto por talvez um outro vídeo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Sinceramente, eu vou ter que parar o vídeo aqui, que eu fiquei tão decepcionado, cara, com isso aqui, cara. Eu esperava, tipo, eu esperava assistir um negócio legal, cara. Tipo assim, eu esperava que o cidadão aqui tivesse um mínimo de conhecimento, cara. Mas pelo que eu... Cara, é foda. É foda. Pra tu ver, cara, como é triste o debate político brasileiro, né, cara? Como assim tem
Ah, cara. Tá, ó. Eu vou chegar, gurizada. Chega aí, deixa um like aí, quem puder deixar um like, dá uma inscrição aí se tu quiser, cara. Eu vou jogar DayZ que eu ganho mais, cara. Vou dar uns pipocos nas cabeças do zumbi. Vou procurar um caminhão, que eu tô procurando um caminhão, não acho caminhão. E que eu ganho mais. Um abraço pra você, meu bom. Fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.